Olá, meus amigos. Começamos hoje com continuidade aí do nosso módulo de processo do trabalho. Vamos conversar sobre um assunto que, claro, né, você já conhece do processo civil, que é a jurisdição e competência. Não precisaria nem de slide, né? Pois tenho certeza que vocês já sabem com bastante propriedade sobre o tema. Mas claro que aqui, para quem não é da área do trabalho, a gente vai discutir alguns tópicos que são diferentes do direito comum, do direito processual civil, se assim podemos dizer. Vamos prosseguir. Jurisdição emana, né, um termo em latim que emana de dictio, jurisdictio, que significa dizer o direito, jurisdictio. E aí tem a regra, né, da competência absoluta, que é competência referente à matéria, funcional e da pessoa. E temos a competência relativa, que é dirigida entre as partes, tem a competência no âmbito do direito do trabalho, que é a territorial, mas, diferente do processo civil, o valor da causa ele só entra para rito. E aí a gente vai conversar sobre rito sumaríssimo, rito ordinário, rito sumário também. A competência material da Justiça do Trabalho, vimos lá que a competência material está lá na regra de competência absoluta, e a mesma está dispositivada no artigo 114 da Constituição Federal, que veio através da emenda 45 de 2004 delimitar quais são as causas de competência da Justiça do Trabalho. Então, lá no artigo 114 da nossa Constituição Federal, assim diz que a relação de trabalho entre os entes públicos externos e da administração pública indireta e da União são ações oriundas da relação de trabalho. Contudo, porém, todavia, essa relação de trabalho dos entes públicos está para a justiça comum. Isso aí é o que delimita a emenda constitucional número 45. Aos profissionais do poder público em que os mesmos não são seletistas, ou seja, foram contratados pela CLT, os mesmos a competência para julgar as ações são da Justiça Comum Estadual. Vamos seguir. Relação de trabalho, o trabalho exercido entre, né, porque existe relação de trabalho, que é o trabalho exercido pelo trabalhador que coloca a sua força de trabalho à disposição, não é uma relação de emprego, e aí é importante essa diferenciação. Relação de trabalho pode ser uma relação de estágio, pode ser um trabalhador autônomo, um profissional liberal, ou até mesmo uma relação do diarista, aquele que trabalha até 2 dias na semana no âmbito doméstico. Existem também os entes públicos de direito externo, estados estrangeiros, organismos internacionais, representados aqui através das suas embaixadas. Existe um caso interessante também de embaixada, sobre os funcionários da embaixada, essa foi uma questão de prova da OAB. E existem os servidores da administração direta e indireta, também conhecido lá no direito administrativo. Direta, União, Estados, municípios e Distrito Federal, e a indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, aí, a gente fazendo, né, a delimitação das controvérsias oriundas e decorrentes da relação de trabalho, que foram dispositivadas, ou positivadas, melhor dizendo, no artigo 114 da Constituição Federal, no seu inciso 1, que inicia a fazer esta delimitação. Existe o servidor público, que é seletista, é o empregado público. Um exemplo que a gente pode dar é a própria, né, a Petrobras em si, que tem funcionários seletistas, porém a mesma, né, é oriunda do poder público. Temos os estatutários, que são regidos pela lei própria do serviço público, regidos por estatutos estabelecidos em leis para cada uma delas, né, nas unidades da federação, ou escreve em judiciário um exemplo.
E também temos aqui, né, os regimes jurídico-administrativos que são submetidos a regime próprio. Exemplo, o advogado-geral da União, o Ministério Público, tem a sua lei própria. Isso aí é apenas para critério de delimitação. Vamos a seguir. A DIN 3395, foi no âmbito do STF, que a mesma, né, dispõe que a redação dada no inciso 1 da emenda 45, que incluía na Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre poder público e seus servidores, a eles vinculados no tipo de relação estatutária ou caráter jurídico-administrativo. Através dessa ADIM, né, que a redação dada pela emenda 45, que incluía servidor público, ela fez essa separação, servidor público, estatutário, a competência é da Justiça Comum, estadual ou federal. E aí, né, as ações decorrentes de relação de trabalho, as mesmas permanecem na Justiça do Trabalho, já que não são oriundas CLT, mas da relação de trabalho. A ação indenizatória pelo não fornecimento das guias do seguro, ou ações referentes ao não cadastramento do PIS e não recebimento do abono. E lembrando bem que as ações acidentárias oriundas de acidente de trabalho, elas são da competência da Vara de Trabalho Estadual, competência da Justiça Comum Estadual. No meu estado existe, né, a Vara de Acidentes de Trabalho. Não sei no seu estado. Aí é bem peculiar aqui para o nosso estado. E aí isso é bem interessante, porque se houve um acidente de trabalho, você tem que ir para a Justiça Comum Estadual. Se é o INSS contra a empresa, o mesmo é Justiça Federal. Ou, se, contudo, você quer uma ação indenizatória por acidente de trabalho, é da Justiça do Trabalho. É uma miscelânea essa questão da competência no que se toca referente à questão acidentária. Mas vamos a seguir. Temos também a questão do mandado de segurança, que contra o auditor fiscal, competência da Vara do Trabalho, contra ato do juiz do trabalho, diretor de mais juízes e de direito investidos na jurisdição trabalhista. Isso aqui é importante explicar, por exemplo, se não tiver juiz do trabalho na sua cidade, o juiz comum, como eu já falei numa aula anterior, ele capta para si essa competência. TRT, né? Na competência originária do TRT, contrato de juiz do trabalho, diretor e juízes de direito, conforme eu expliquei. Artigo 112 da Constituição Federal, juízes e funcionários do TRT. E também, né, competência originária, Tribunal Superior do Trabalho, contrato do presidente do TST, outro ministro. Então, esses são exemplos, né, de competência originária no que toca ao mandado de segurança. E aí uma questãozinha para que a gente venha fechar o nosso assunto. Lembrando que, já falei isso, acho, em uma das minhas primeiras aulas, que, primeiramente, nós passamos o conteúdo de maneira bem abrangente, e eu digo para vocês assim, assista às aulas em um dia e deixe outro dia dedicado especificamente para questões. Como eu falei, se você tiver condições e tempo disponível, faça 50 questões por dia. Faça as questões, existem livros de questões comentadas, ou peguem provas anteriores e resolva essas questões naquilo que você errou. Você vai pesquisar nas leis, doutrina, jurisprudência sobre aquele determinado assunto que você está mais fraco. Mas separe os dias de aula e dias de questões, porque o nosso cérebro ele precisa de um certo período para que ele venha absorver e também, né, ele venha captar o assunto de melhor forma. Então, é importante separar aulas em um dia ou em um período e questões do outro. Se puder intercalar, é melhor, porque também não é muito bom só ficar assistindo aula sem fazer questão. Lembrando, né, que muitas vezes o prazo para o estudante fazer uma prova é bastante curto.
Então, essa aí é uma das minhas dicas para estudo. Primeiro, as aulas, para você ter uma ideia sobre o assunto, sobre o que você quer fazer. E também o principal, estude o inimigo, que é estudar as provas. Aí é importante, né, que a gente estude sobre o inimigo, a gente conheça o que está sendo cobrado para que a gente possa dar uma maior atenção. Nossa questãozinha aí é no que se refere a um trabalhador que deseja mover uma ação de reparação de perdas e danos causados pelo cálculo incorreto do benefício previdenciário, por omissão ou equívoco do empregador. O processamento e o julgamento da demanda competirão. Lembrando, né? Perdas e danos, cálculo do benefício previdenciário, já que o empregador informou de maneira errônea. Competência é da Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Comum Estadual, ou Ministério da Previdência Social. Questões referentes a benefícios previdenciários, creio que os colegas e parceiros já sabem de quem é a competência, conforme foi discutido aí anteriormente. Se tiver alguma dúvida, basta voltar à nossa aula para que possa ser melhor esclarecido. Se precisarem também fazer perguntas ou quiser deixar algum comentário, basta deixar que irei responder com na melhor velocidade, né, com bastante alegria. Meus amigos, desde já agradeço. Até a próxima. E essa é uma aula, a nossa segunda aula de Direito Processual do Trabalho. Agradeço a audiência de vocês e até a próxima.